Olha, acabou há pouco a segunda reunião do Comitê Estadual instituído para negociar e reduzir o impacto do tarifaço de Trump. Tudo indica, gente, que os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos serão sim taxados em 50% a partir já dessa sexta-feira, 1º de agosto, apesar de todas as tentativas de negociações do governo brasileiro, dos empresários. Nosso repórter Matheus Souza acompanhou de perto essa rodada de conversas no Palácio da Fonte Grande, aqui em Vitória, sede também do governo estadual. Ô, Matheus, o que ficou definido, né? O que o governo estadual está fazendo, o que os empresários pretendem fazer com essa taxação que realmente deve acontecer, né? Boa noite. Oi, Isabela. Boa noite para você e a todos que acompanham o TN2. Olha, exatamente isso. Essa reunião acabou exatamente agora há pouco. E só para a gente ter uma ideia da importância desse setor de rochas ornamentais, ele emprega mais de 20 mil pessoas aqui no estado. Nessa reunião, nós também percebemos, e foi dito, né, que os municípios mais afetados por essa medida devem ser Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Nova Venécia. Olha, esse setor, o representante deles do Centro Rochas, afirma que os empresários, eles pleiteiam um fundo para operações financeiras que ajude esse setor a passar por isso, porque eles descrevem essa medida como um verdadeiro desastre, um retrocesso que deve deixar a situação muito difícil para o setor nos próximos 2 a 3 meses. Em contrapartida, o vice-governador do estado, Ricardo Ferraço, ele avalia essa situação, mas pede que essas empresas elas se unam informações e evidências que comprovem essa dependência financeira do mercado americano, números de empregos, para assim avaliar as medidas que vão ser tomadas por parte do governo do estado. Agora, eu chamo a atenção para um trecho do que comentou o vice-governador Ricardo Ferraço agora há pouco durante essa reunião. Precisamos criar condições para aliviar emergencialmente essas empresas, na contrapartida, a manutenção dos postos de emprego e de trabalho para que os capixabas continuem tendo condição de levar dignidade para suas famílias. Isso pode ser viável, sim, caso a caso, a partir da evidência de que o mercado norte-americano, que representa um valor muito importante para as empresas no estado do Espírito Santo, deixe de existir. O governo do estado ele está estruturado, equipado, ele está organizado, ele está com capacidade e com poupança para poder socorrer, eventualmente, as empresas que precisem, mas a contrapartida é a manutenção e a geração de emprego e de trabalho para os capixabas. Para finalizar da minha parte, o Espírito Santo, como principal exportador de rochas naturais do país, qual o impacto que isso pode ter no PIB ou na balança comercial? Olha, o segmento, ele exportou no passado 700 milhões de dólares. E grande parte disso é derivado de um conjunto, como foi dito aqui, de quase 300 empresas que exportam para 140 países. Mas para os Estados Unidos a concentração é muito grande. Então, nós estamos ainda dimensionando a profundidade e a amplitude desse impacto na economia. O importante é que o governo está na mesa, conversando com os empreendedores, e a nossa preocupação, eu insisto, é com a manutenção do emprego e o trabalho dos capixabas. Pois é, antes dessa reunião que aconteceu nessa tarde com o setor de rochas ornamentais, uma outra reunião foi realizada também na vice-governadoria com empresários do setor agro aqui do estado, que serão muito fortemente afetados pela questão do tarifaço. Há muitas culturas que têm uma dependência muito forte do governo e das exportações americanas. A gente preparou uma reportagem que mostra um pouquinho como é que foi essa reunião e qual foi o resultado dela. Você acompanha agora. A vida no campo virou um jogo de resistência. O produtor que colhia para exportar agora colhe sem saber para onde mandar. No Espírito Santo, cadeias produtivas inteiras, como a do mamão, gengibre e pescado, estão à beira do colapso por causa das tarifas americanas. A nível de Brasil, os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo e é o maior importador de café. De todo o café que o Brasil exporta para o mundo, 16% vai para os Estados Unidos. De todo o café que o Brasil importa do mundo, 33% é café brasileiro. O faturamento do ano passado da economia americana em café
foi da ordem de 373 bilhões de dólares. Em meio à crise provocada pela nova rodada de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo do Espírito Santo realizou nesta segunda-feira a primeira reunião prática do Comitê Estadual criado para acompanhar os impactos da medida sobre a economia capixaba. O encontro, realizado no Palácio da Fonte Grande, reuniu representantes do agronegócio, lideranças setoriais e autoridades estaduais. Aproximadamente 30% de tudo aquilo que o Espírito Santo exporta tem como destino os Estados Unidos da América. Alguns segmentos estão organizados, estruturados, como é o caso do café, como é o caso da celulose, mas outros segmentos nos preocupam pelo seu impacto social. É o caso do gengibre, é o caso do mamão, é o caso do pescado, que são pimenta do reino, que são estruturas dependentes da produção de base familiar. E é com esse foco que nós vamos estar estudando cada um desses segmentos para ver como mitigar esses impactos no dia a dia dos nossos produtores. Nessa primeira reunião, o protagonismo foi do agro. Com exportações direcionadas principalmente aos Estados Unidos, culturas como a do mamão, gengibre, pimenta do reino e pescado estão no centro das preocupações. O número que a gente contabiliza são cerca de 1.000 pescadores do sul do estado, Anchieta, Guarapari, Itaipava. A gente contabiliza aí cerca de 120 milhões ano. Se a gente for parar para analisar que seria essa saída dura geralmente 20 dias, ou seja, um mês de produção entre tempo cais, seriam em torno de 10 milhões. Né? Com essa tarifa de 50%, zerar as exportações. A gente fica totalmente inviável porque a gente concorre com o país da América Central. Sem ter como redirecionar a produção e com o mercado interno incapaz de absorver tudo, pequenos produtores capixabas estão encurralados. Com a tarifa de 50%, cada fruta pode virar perda. A estimativa é de prejuízo imediato. O gengibre ele é exportado hoje para o mundo todo, para aproximadamente 40 países, gengibre capixaba, e tem uma representação, a representação nacional dele praticamente toda é do Espírito Santo. Posso dizer, dados esses oficiais, em torno de 80% a 90% é produzido no nosso estado, e não existe demanda para esse produto no mercado nacional. A gente hoje, se for tentar fazer esse escoamento, não vai ter esse caminho, e o que vai acontecer naturalmente, na verdade, vai ser um impacto para aproximadamente 3.500 famílias que são de Santa Maria, Santa Leopoldina e Domingos Martins, que são produtores desse produto. Enquanto as negociações não avançam, o Espírito Santo busca agir. O vice-governador Ricardo Ferraço anunciou que o Estado pretende oferecer um apoio emergencial aos produtores mais afetados pelo tarifaço. A medida ainda não teve detalhes divulgados, mas a expectativa é de uma resposta rápida para evitar demissões e perdas ainda maiores no campo. Se houver a manutenção das tarifas, nós vamos atuar no curtíssimo prazo, seguramente em razão do impacto social na pequena propriedade de base familiar, criando condições para essa transição acontecer. Porque você não consegue redirecionar os produtos de um mercado pelas suas características para outros mercados. Então, nós vamos acenar com possibilidade real, eventual, de operação de crédito, com prazo, com carência, em condições compatíveis, para que as famílias capixabas não sofram redução da sua sobrevivência. Graças a Deus, nós temos um governo organizado, estruturado, com capacidade de investimento, com poupança, para que, em momentos como esse, o governo do Estado possa oferecer a sua mão para quem efetivamente precisa. O Espírito Santo é o segundo estado mais afetado do país pelas novas tarifas. Quase 30% das exportações capixabas têm os Estados Unidos como destino. Em 2025, só o agronegócio já movimentou mais de $1,5 bilhão em exportações no primeiro semestre, sendo os norte-americanos o principal mercado, com mais de 20% de participação. Pois é, a partir dessas rodadas de reuniões e de conversas que ocorreram hoje, tanto com empresários do setor agro quanto de rochas ornamentais, o governo do estado ele busca manter um diálogo aberto e assim estudar caminhos para amenizar os efeitos da decisão americana e assim proteger os empregos e também aquilo que movimenta a economia capixaba. Isabela?
Obrigada, viu, Matheus? Vamos ver até sexta-feira se tem alguma coisa que muda, né? Vamos torcer. Obrigada, viu?